Olá, gente. Eu queria te pedir no lançamento desse vídeo, Fiel da Balança, que você, se gostar dessa palavra, e é uma palavra muito abençoada, que o Senhor falou no meu coração, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Não esquecesse de deixar o seu like aí no vídeo, de compartilhar com quem você ama e fazer o seu comentário dizendo que você foi abençoado. Compartilhe esse canal com mais pessoas, que assim você vai estar com certeza abençoando muito esse ministério. Deus te abençoe, obrigado e bom vídeo. Tá feio demais, de novo. Só os homens? Só as mulheres? Pelo menos essas aqui da frente são poderosas. Só aqueles que querem casar. Nada como uma motivação, né? Nada como uma motivação para fazer a coisa andar, pegar fogo, incendiar. Glória a Deus. Você sabe o que é o fiel da balança? Hoje as balanças elas são eletrônicas, mas antigamente a balança era aquela que tinha um peso de um prato de um lado, preso por uma corrente, um prato do outro lado, preso por outra corrente, e tinha um eixo no meio. E esse eixo do meio é o que se chama fiel da balança. Esse eixo que determina qual lado está mais pesado, o lado da direita ou o lado da esquerda. E assim, na nossa vida, o nosso Deus, o nosso Pai, e a palavra dele, eles são o fiel da balança. Está me ouvindo? Diz amém? Deu uma caída aqui para mim. Ele é o fiel da balança. E como é que nós sabemos de que maneira estamos sendo medidos? Justamente por esse fiel. O fiel da balança é a palavra de Deus, é o próprio Deus. E quando você se compromete, quando você reage, quando você vive de acordo com a palavra, aí esse fiel, ele vai sempre estar apontando que você está agindo do jeito de Deus. Diga, eu quero agir do jeito de Deus. E esse fiel, ao contrário de muitos que tem por aí, de fato ele é fiel. Não tem dois pesos e duas medidas, não existe venda nos olhos dele, nem ouvidos tapados. Ele vê e ele ouve todas as coisas. Tem um texto na Bíblia que é muito interessante. Na época de Daniel, do profeta Daniel, no reinado de um rei chamado Beltesazar, filho de Nabucodonosor, Deus exerceu com esse rei Beltesazar a posição de fiel da balança. E diz que Beltesazar estava num banquete com todos os seus súditos, com as suas concubinas, com as suas mulheres, com as pessoas importantes da sua corte, enquanto eles se embebedavam. E depois de estar muito alegre, muito feliz lá com a sua festa, com a sua posição, Beltesazar manda buscar as taças de vinho, os utensílios que haviam sido retirados do templo do Senhor em Jerusalém, para que eles pudessem beber e se divertir nas taças, nos utensílios e nas coisas que pertenciam ao Deus de Israel. Diz que no momento em que eles começam a diversão, bebendo naquelas taças, aparece uma mão na parede escrevendo. Imagina isso, uma mão, só a mão, ali na parede escrevendo, e escrevia assim, Mene, Mene, Tekel, Parzim. E o rei Beltesazar, ele ficou muito angustiado com aquilo, o que significa isso? E chamou os magos da Babilônia, e ninguém sabia interpretar, até que de repente, alguém disse para ele assim, olha, existe um homem, um jovem, que serviu o seu pai, e ele tem o Espírito de Deus nele. Quantos querem ter o Espírito de Deus? Você já tem, diga eu tenho. O problema é que você precisa deixar ele se manifestar. Mas sabe de uma coisa? Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Não é do seu jeito. Isso é uma bênção. Eu ia falar sobre outra coisa, mas não vai dar tempo. Então chamaram Daniel, e Daniel começou a explicar para ele e disse assim, olha Beltesazar, você conhece a história do seu pai, e o seu pai, quando afastou o seu coração de Deus, o que aconteceu com ele foi que ele começou a crescer pelo e unhas e cascos. Ele começou a andar de quatro, lê lá o livro de Daniel se você não conhece essa história, e começou a comer capim junto com os animais e a ficar no orvalho da terra. E Daniel disse para o rei, olha, mas o seu pai aprendeu a lição, e ele se humilhou diante de Deus, e Deus restaurou o trono. Mas a sua conduta agora, ó rei,
não tem sido a mesma do seu pai. E por isso eu vou interpretar para você essa palavra. Olha só, Daniel disse para ele assim, Daniel capítulo 5, versículos de 25 a 28, Mene, o que significa? Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Eu não vou pregar sobre isso, mas tem muita gente dizendo que a sua vida, a sua história chegou ao fim, que a sua família chegou ao fim, que os seus sonhos chegaram ao fim, mas a única pessoa capaz de determinar o fim de alguma coisa é Deus. Quem é essa pessoa? Deus. E Deus não mais como era na época de Daniel, não é um Deus distante. Ele é o Pai, Ele é o nosso Pai. E eu creio firmemente que nenhum pai vai decretar o fim de algo na vida do seu filho, a não ser que seja alguma coisa muito ruim. Amém? Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança. Pesado aonde? Aonde? Deus era o fiel, colocou Beltesazar na balança e ele foi achado em falta. Diga falta. E eu não estou aqui para que você se coloque na posição de Beltesazar e pense de que lado da balança você está e se você está sendo achado em falta, porque provavelmente você esteja em falta, mas hoje nós vivemos tempos diferentes. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então a palavra de Deus, ele é a balança. Sabe, Deus, ele nunca vai ser e nunca será diferente da sua palavra. Como é que eu conheço Deus? Lendo a sua palavra. Como é que eu escuto Deus? Ouvindo a sua palavra. Como é que eu ando nos caminhos de Deus? Caminhando de acordo com, diga, a palavra. Não tem outro jeito, esse é o método de Deus, é a forma de Deus. E Deus desafia a lógica constantemente através da sua palavra. Ontem eu fui visitar um amigo na UTI do hospital. E ele assim, uma situação difícil, e eu falei no ouvido dele: olha, não perca a fé, creia, Deus vai tirar você dessa cama e desse estado. E tinha um trabalhador, um enfermeiro, que estava aplicando uma medicação, passando uma medicação, e eu falei assim, o cara ficou com o olho arregalado para mim. Eu disse assim: a equipe médica, o Espírito Santo falou comigo, essa equipe médica não acredita que você vai sair daí, mas eles vão ser surpreendidos, porque Deus vai agir na sua vida, e logo você vai estar em pé, glorificando a Deus pela sua vitória. Sabe, o fiel de Deus é a palavra. Ou eu creio na palavra, ou na balança eu vou sempre estar pendendo o lado que vai pesar mais, é o lado da minha justiça, da minha expectativa, daquilo que eu acho que eu posso fazer, ou daquilo que eu acho que eu mereço. E nós vamos ver hoje que não é bem assim. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 a 19. 1 Coríntios 1, 18 a 19 diz assim: pois a mensagem da cruz é o quê? A mensagem da cruz é loucura. Mas para quem? Loucura para os que estão perecendo, mas para nós, diga assim, para mim. Pergunta para quem está do seu lado: a palavra da cruz é loucura para você? Pois é, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, morrendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Porque a sabedoria dos sábios, a inteligência dos inteligentes, querem merecer, querem fazer para ter, querem ter alguma coisa na mão para poder apresentar. Essa é a sabedoria do mundo, essa é a sabedoria dos sábios, essa é a inteligência das pessoas. E quando elas olham para si mesmas e são comparadas a um fiel de balança, elas sempre vão se achar em falta. Por que a palavra é loucura? Porque a palavra diz que você não depende dos seus esforços, você depende de Deus e daquilo que Jesus fez na cruz por você. E as pessoas não entendem isso, acham que isso é loucura, e ficam julgando, assistindo televisão, dizendo: fulano merece, fulano não merece, Beltrano merece. E todo mundo quer se colocar na posição de juiz, todo mundo quer se colocar na posição de fiel da balança, quando na verdade só existe um fiel nessa balança, e o nome dele é Deus. Mas para você, diga para mim, é meu Pai. É Ele que é o fiel dessa balança.
Então isso é loucura, a mensagem, a palavra é loucura para aqueles que se perdem. Eles não conseguem entender isso de forma nenhuma, mas aquilo que é loucura para alguém, para mim, para você, para nós, é o poder de Deus para salvar, para curar e para restaurar todo aquele que crê nessa palavra. Sabe, o Senhor veio para isso, para que você seja curado, para que você seja restaurado, para que você tenha uma nova expectativa, uma nova experiência de vida. Esse é o jeito dele. E a vontade dele não é que nenhum de nós, nenhum de vocês, nenhum de nós se perca diante dessas circunstâncias e desses problemas, sabe? O nosso fracasso fica diretamente ligado à maneira como a gente encara e como a gente vê e como a gente vive com relação à palavra de Deus. A nossa carne, o nosso ego, eles sempre querem merecer alguma coisa. Ah, eu mereço, eu fiz isso, eu trabalhei, eu honrei, eu preguei, sabe? Eu me lembro de Jesus, o Espírito Santo me lembrou disso essa madrugada, quando chegar naquele dia em que muitos chegarão à presença do Senhor e vão dizer para ele assim: mas eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo em teu nome. E Jesus vai dizer assim: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, sabe? Eu não conheço você. Todas essas coisas que você fez para a sua própria glória, você fez para a sua própria honra, não fez para mim, sabe? O jeito do meu Pai, o jeito de Deus, é você crer que Ele faz as coisas através de você. Quem está me entendendo diz amém. Sabe, tem um texto de Jesus, e eu queria que você repetisse comigo assim: o que eu preciso fazer? Pergunta para quem está do seu lado: o que eu preciso fazer? Exatamente, o que eu preciso fazer? Tem um texto de Jesus que está no livro de João, no capítulo 6. Eu vou ler alguns versículos desse capítulo, mas ele é muito maravilhoso, é muito poderoso, é muito extraordinário. Nesse texto, Jesus está pregando em cima de um monte, no lugar alto, e uma multidão se aproxima e ele diz assim: olha para os discípulos, arranja comida e dá comida para esse pessoal todo. Vocês conhecem essa história, aparecem lá pães e peixes, pouca quantidade, Jesus multiplica os pães e os peixes, e a multidão fica maravilhada, porque ela quer seguir a Jesus pelo aquilo que Jesus dava para eles de comer. Queriam seguir Jesus pelas razões erradas e queriam seguir Jesus pelos motivos errados. Então Jesus corrige ele e explica para eles que eles deveriam segui-lo não pela comida que acaba, que você come agora e daqui a pouco ela se desfaz, mas pela comida que permanece. Porque Jesus, ele quer chegar mais profundo. Diga assim: é o jeito de Deus. O jeito de Deus nunca é superficial. O jeito de Deus é sempre aprofundar no relacionamento. Ele quer te dar mais do que você é capaz de pensar. Sabe, se você vem para cá com expectativa, Deus sempre está disposto a se superar a sua expectativa em Cristo Jesus. Você me entende? Deus quer superar aquilo que você pensa, Deus quer superar aquilo que você espera. Essa é a vontade de Deus. Então Jesus corrige eles, mas eles ficam tristes, eles ficam contrariados. Por quê? Porque eles achavam que o fato de Jesus multiplicar os pães para eles, porque eles mereciam aquilo de alguma forma, talvez porque eram judeus, talvez porque se deslocaram das suas casas e foram até aonde Jesus estava, e agora eles queriam até fazer de Jesus rei. Sabe, no capítulo 6, versículos 28 e 29, Jesus estabelece o padrão. Diga assim: o fiel da balança. Então perguntaram, a multidão perguntou para ele: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Já que Deus não quer que a gente coma da comida simplesmente que acaba, o que eu preciso fazer para realizar as obras de Deus? O que eu posso fazer de bom para agradar a Deus? Parece o jovem rico: que bem farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde para eles assim: a obra de Deus é essa. Preste atenção, mexe com o seu irmão que está do seu lado aí. Vamos aprender o jeito de Deus. A obra de Deus é essa. Qual é a obra de Deus? Crer. Vamos repetir? Crer naquele que Ele enviou. Eu quero dizer uma coisa para você, que não vai chocá-lo, mas é loucura para muita gente que está aí fora. Quando você diz para uma pessoa: Deus te abençoe, ninguém acha ruim. Mas a obra de Deus não é crer em Deus, é crer em Jesus.
Jesus é o Salvador. Quem é o Salvador? Então qual é a obra? É crer naquele que Deus enviou. Quem Deus enviou? Jesus estava ali, ele era o enviado de Deus. Sabe, eles não conseguiam entender isso. Isso para eles era uma grande loucura. Isso para eles era algo extraordinariamente doido, porque eles sempre foram ensinados que precisavam fazer para merecer. Quem faz, ganha. Quem se comporta, recebe. Quem obedece é abençoado. E agora Jesus está desfazendo todas essas coisas, e as obras que eles precisavam fazer não eram fazer obras, era crer naquele a quem Deus havia enviado. Parece o povo no deserto, pouco tempo antes de Deus entregar a lei. E se você for olhar essa história, desde o Êxodo com Moisés, a Páscoa, a travessia do Mar Vermelho, aquela campanha que foi feita por meio do deserto, sabe, Deus sempre tratou o povo debaixo da graça e do favor. Nenhuma pessoa morreu desde a saída do Egito até o cume do Monte Sinai. Quantas pessoas morreram? Diz assim, nenhuma. Quantas? Nenhuma. Eles murmuravam, reclamavam porque não tinha comida, reclamavam porque não tinha água, reclamavam que o sol estava quente, reclamavam porque de noite era frio, reclamavam de tudo. Murmuração é pecado, mas Deus tratava eles com favor. Quando eles chegaram na pé do Monte Sinai, quando você for a Israel pelo Egito comigo, você vai lá, a cadeia do Sinai. Quando chegou no pé do Monte Sinai, Deus deu um recado para eles e disse: Moisés, diga para eles que eles terão meu povo escolhido, serão uma nação sacerdotal, eu os abençoarei. Sabe qual foi a resposta do povo? Êxodo capítulo 19, versículo 8, o povo responde unânime. Nem vocês respondem unânime. Quem diz um amém? Aí, nem todos falaram. Mas ali mais de 3 milhões de pessoas, eu ia dizer que é mais que é possível do Botafogo, mais de 3 milhões de pessoas, mexi com o Fred, olha, mais de 3 milhões, eu amo os botafoguenses, eu amo todo mundo, mais de 3 milhões de pessoas responderam unânime. O que eles responderam? Faremos tudo que o Senhor mandar, tudo que o Senhor ordenou. Sabe o que isso significa? Nós somos capazes de fazer tudo que Deus mandar. Deus pode nos tratar de acordo com as nossas obras, de acordo com aquilo que nós fazemos. Nós vamos obedecer. E Moisés levou o recado, como se precisasse, né? E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. E Deus, se você for ler a história, só quero te mostrar como é que as pessoas, elas não conseguem entender Deus. E a pregação da palavra parece loucura. A partir daquele momento, Deus diz assim: qualquer um que chegar perto do pé do monte vai morrer. Nem animal chega. Começou a trovejar. Se alguém botar o pé, apedreja. Se alguém chegar perto, atira a flecha. Ninguém chega perto. E o monte começou a fumegar. E Moisés subiu o monte para receber não a graça de Deus, mas a lei de Deus. Aquela que começa dizendo assim: não terás outros deuses diante de mim. Enquanto Moisés está lá em cima, durante 40 dias, o povo já tinha quebrado o primeiro mandamento e tinha construído um bezerro de ouro e dizendo: o meu Deus é esse bezerro. Eu não sei se Deus ficou mais chateado pela idolatria ou por comparar ele a um bezerro. Alguém entendeu? Amém. Não passou tempo nenhum, eles já tinham pisado na bola. Sabe o que aconteceu? Praga. Sabe quantas pessoas morreram? 3 mil. Quantos morreram da Páscoa até o Sinai? Ninguém. Quando eles disseram: trata da gente conforme nós merecemos, num só dia, 3 mil pessoas morreram. Tem muita gente morrendo porque quer ser tratado de acordo com o seu merecimento. Tem um cantor
evangélico, pastor, até conheci ele, que ele gostava de cantar assim, uma canção que dizia: eu dependo da graça de Deus para viver. A graça de Deus é melhor do que a vida. Por quê? Porque ela anula os seus méritos, tira o seu orgulho, e esse é o grande problema do ser humano: é orgulhoso, é egocêntrico, é cheio de justiça própria, e dá glória a Deus. Que a glória seja de Deus. Sabe, essa é uma loucura, é a loucura da palavra, mas é a loucura que salva. E aquilo que a gente faz no dia a dia, eu vou continuar lendo João 6, o que eu faço no dia a dia? Eu como, eu bebo, e daqui a pouco eu estou com fome de novo, e eu vou comer de novo, e eu vou estar com sede de novo, e vou beber de novo. E Jesus assim multiplicou pães, multiplicou peixes para aquela multidão, todo mundo comeu, ficou satisfeito. E aí eles começaram a procurar Jesus por causa do pão material. Parece gente no Brasil que para escolher candidato precisa ter bolsa isso, bolsa aquilo outro. Eu falava ainda essa semana na reunião com os pastores, a gente precisa entender um pouco o princípio, porque às vezes nós queremos ser crentes e queremos prosperar. Quem quer prosperar? Nós queremos prosperar, mas a gente quer prosperar como? Na hora de prosperar, eu quero ser tratado como um capitalista. Eu quero receber quantias, eu quero vender o meu produto, eu quero negociar no mercado. Mas quando a gente está no meio das pessoas, eu quero ter os direitos de todas as coisas, até dos mínimos centavos. E às vezes a gente inverte a situação. No nosso país vive momentos difíceis por causa disso. As pessoas não gostam de ouvir, mas é verdade. Nós conhecemos muito que pegavam auxílio do governo para fazer churrasco e tomar cerveja. E às vezes a gente fica assim, inclusive filhos. A gente quer sugar do pai o máximo que pode. A gente quer sugar da igreja, a gente quer cadeira confortável, quer ventinho fresco, a gente quer vinho de qualidade para ceia, quer pão de primeira, quer som bacana. Não quer ser incomodado, quer estacionamento para o carro, e a gente quer. E se alguém para o carro na sua vaga, ou senta na cadeira que você gosta, você fica zangado. Essa cadeira é minha. Não entendo. Eu vou entender isso. Essa cadeira é minha, essa vaga é minha. Isso é meu, aquilo é meu, isso é meu direito. A gente quer ser capitalista para receber grandes quantidades, mas quer ser socialista para ter direito à miséria. A gente precisa mudar a forma de pensar e entender o que eu posso fazer para abençoar a minha família. Você que é filho, quantos filhos eu tenho aqui? Todo mundo é filho, né? Quando filho de pai vivo, que mora com os pais ainda, deixa eu ver. A pergunta que você tem que fazer não é o que o seu pai pode fazer por você, mas é o que você pode fazer para abençoar a vida do seu pai. E começa a mudar a mentalidade, porque a prosperidade vem quando a mentalidade é mudada. E quando a gente tem uma mentalidade pobre, medíocre, a gente não consegue romper. Não rompe. O que a igreja pode fazer por mim? Isso é o que todo mundo pergunta. O que ninguém pergunta é o que eu posso fazer pela igreja. O que eu posso ajudar? De que maneira eu posso servir? E as pessoas acham que servir a Deus é só pegar esse microfone, irmão, eu sou um para 400. Agora, para esse culto funcionar aqui, trabalhou gente aqui a semana inteira, até de noite, até tarde, comeu poeira, limpou chão. O que eu posso fazer? Só sentar confortavelmente e reclamar? O que eu posso fazer por esse país? Pagar imposto ninguém quer, e de fato é um absurdo. Mas receber bolsa escola, bolsa presídio, bolsa transporte, eu não sei quantas bolsas tem. Eu não recebo bolsa nenhuma. Não recebo mesmo. Eu pago imposto caro. E a gente não consegue crescer e não consegue entender por quê. A gente não consegue ter a visão de Deus para isso. E assim, é o que o povo queria. Eles queriam fazer de Jesus rei, porque Jesus tinha multiplicado os pães. Eu acho que eles pensavam na bolsa pão e na bolsa peixe, ao invés de pensar que se eles plantarem trigo, eles podiam ter pão, e se eles fossem pescar, eles podiam ter peixe.
Mas as coisas estão invertidas e Jesus diz: isso não é assim. Vocês não têm que procurar comida que acaba. Deus abençoa você com elas. E se Ele abençoa mais ou se Ele abençoa menos, isso está muito ligado à fé que você tem. Gente, nós estamos vivendo uma geração do fim, sabe? Vai ter uma grande transferência de riqueza, de honra, de poder e de unção. Mas essas coisas elas são derramadas sobre a nossa vida na medida da nossa fé. Esse é o jeito de Deus. Qual é o jeito de Deus? Eu estava vindo assim, ninguém sabe. Eu estou em silêncio agora. Eu só uso o ventilador, Leão. E eu estava ali observando o canto que a pessoa fica assim: tua voz me chama sobre as ondas, onde os meus pés podem falhar. E eu fico pensando, o que indivíduo pensa quando canta isso? Você não vai atravessar a Baía da Guanabara a pé, esquece. Isso é uma metáfora, uma alegoria. Jesus andou, você não vai andar. Você anda sobre as águas quando você consegue passar por cima dos problemas e das circunstâncias da sua vida sem afundar. Pode levantar a mão e cantar: a voz me chama sobre. O Espírito Santo cantou essa música para mim o tempo todo essa noite. Pena que eu não sei cantar igual a ele, eu sou desafinado. E ele estava me dizendo exatamente isso. As pessoas, elas louvam, elas ficam na emoção da multiplicação do pão, da multiplicação do peixe, mas na hora que a crise vem, o que vem? E ela vem. O vento, a tempestade, a chuva, ela vem sobre crentes e não crentes, sobre bons e sobre maus, sobre baixos e altos, mulheres e homens, não importa. Como a pandemia varreu a terra, assim a crise vem sobre todas as pessoas. Mas é aí que eu sei se eu tenho fé, se eu estou com Cristo, ou se eu vou afundar. Eu digo isso porque às vezes eu não resisto, né? Eu não conheço a vida de ninguém, a não ser daqueles que estão mais próximos. Mas tem gente que canta isso tão lindo, tão emocionado, mas no primeiro problema que tem, afunda, que é uma beleza. E eu não sou nem Jesus, mas tem que ir lá embaixo ficar puxando. Não necessariamente eu, mas é sempre alguém que tem que ficar lá puxando e trazendo de volta. Puxando e trazendo de volta. O que eu preciso fazer para fazer as obras de Deus? Irmão, não se esforça demais não. Crê no Senhor Jesus, crê naquele que Deus enviou. Quem me entende diz amém. Hoje é dia de ceia e é um memorial extraordinário, porque a gente come do pão que representa o corpo, a gente bebe do suco de uva que representa o sangue. No capítulo 6 de João 55 e 56, Jesus diz assim: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E os judeus ali, eles piraram, os caras ficavam doidos, porque como é que eu vou comer a carne dele? Eles não conseguiam entender. Mas você entende, diga: eu entendo. Você sabe que aquele pão não vai virar carne, mas quando você come dele, você está dizendo que eu tenho parte com ele, que eu sou um com ele, que ele está em mim, eu que eu estou nele. Quando ele anda sobre as águas, eu ando também. Mas quando eu estou afundando, ele me sustenta, ele me levanta. Isso é fazer as obras de Deus, esse é o jeito de Deus, é o jeito da fé, é o jeito de acreditar que ele restaura a família, que ele restaura a empresa, que ele restaura a vida, que ele tira você do vício, tira você da depressão, levanta você do leito da morte e faz com que você reine sobre essas circunstâncias. Jesus disse mais: quando aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. O segredo da vida é permanecer em Jesus. Não é ficar um pouquinho, nem encostar e depois sair, é permanecer. E eu tenho uma boa notícia para você: você está em Cristo. Diga: eu estou. Então quantos estão em Cristo aqui nessa noite? Dá um alô para mim aí, glória a Deus. A verdadeira justiça é essa, não é o que você é capaz de fazer, mas é aquilo que Ele já fez por você. E qual é a sua parte nisso tudo? Desfrutar. Qual é a sua parte? O problema é que nós não conseguimos desfrutar. A gente parece que tem um céu de bronze, embora não exista mais céu de bronze. Aliás, deixa eu dizer isso para você, irmão. No Antigo Testamento você ouve falar e tem pregador por aí dizendo: nós estamos no baixo, o céu de bronze e o chão de ferro. Não tem céu de bronze. Jesus já removeu o céu de bronze. A única coisa que faz você não chegar à presença de Deus é não acreditar que Ele te recebe. E geralmente isso acontece por causa de culpa e de condenação. Mas você já foi para o encontro. Eu
já expliquei isso para vocês lá. A condenação é que te afasta. Porque quando você acha que você não merece, Deus não pode recebê-lo. Porque Deus não recebe você pelo seu merecimento. Ele recebe você por aquilo que Jesus já fez por você. Pergunta para quem está do seu lado assim: você consegue entender isso? Amém. Então é o desfrute, é estar nele. E isso pode ser simbolizado no memorial da ceia do Senhor. Minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Todas as bênçãos estão inclusas nisso aí: saúde, paz, provisão no corpo, justificação, redenção e salvação através do sangue. Tudo pela fé. Repete comigo: tudo pela fé. Só os homens? Só as mulheres? E sabe o que as pessoas faziam? Se escandalizavam e queriam ir embora. E muitos deles começaram a abandonar Jesus, muitos deles começaram a ir embora. E aí entra, repete comigo assim, o confronto do fiel. O que determina a vitória ou fracasso é sempre, como eu já disse para você, a sua posição em consideração aquilo que você crê ou aquilo que você não crê, e não a respeito daquilo que você faz ou deixa de fazer. João capítulo 6, 60, 61 e depois 63, diz assim: ao ouvirem isso, ou seja, essas palavras de Jesus, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso vos escandaliza? O Espírito dá vida, a carne, diga carne, não produz nada que se aproveite. E as palavras que eu disse são Espírito e são vida. A carne, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso se der tempo. A carne não é a pecaminosidade da carne, a lascívia, a inveja, o ciúme. A carne é você confiar na carne, é você acreditar que você é bom o suficiente para merecer alguma coisa de Deus, e você nunca vai atingir esse ponto. Você precisa confiar em Cristo e receber as promessas pela fé. Diga: esse é o jeito de Deus. Esse é o jeito de Deus, é a forma de Deus agir, e Deus age dessa maneira, sempre agiu e sempre vai agir. É a fé, através da ministração do Espírito Santo. E muita gente desiste de seguir a Jesus porque não consegue aceitar essa graça. Quantos de vocês estão aqui que em algum momento da sua vida, não importa se você é velhinho, igual o pastor Isaías, de cabelo branco, cadê o pastor Isaías? Para cá, de cabeça branca, ou se você é um jovem, muito jovem, como o pastor Léo ali, muito jovem. Léo não devia me provocar, deixou a gente na mão ontem. Está me provocando, Léo. Não importa se você é muito velho ou se você é muito jovem. Eu vou perguntar para você uma coisa: em algum momento você se afastou da igreja, se afastou da célula, ou se afastou de Deus porque achava que não ia conseguir viver de acordo com o Evangelho, não ia conseguir viver de acordo com a palavra, não ia conseguir viver de acordo com a expectativa das pessoas, não ia conseguir viver de acordo com aquilo que as pessoas falavam para você? Aconteceu isso com alguém? Deixa eu ver, aconteceu com alguém? Ah, aconteceu. Esse é o problema. E aqueles discípulos, eles começaram a abandonar Jesus porque eles não conseguiam compreender a graça. Eles queriam merecer. Mas quem era capaz de comer a carne ou beber o sangue de Cristo? Quem era capaz de acreditar que Deus era tão bom, mas tão bom, que Ele abençoa e salva a todos aqueles que creem nele? Sabe, a gente até recebe isso. Quem quer ser salvo pela graça diz amém? Mas quando a gente vê o nosso irmão, que não é bem irmão, né? Nosso desafeto, nosso inimigo, nosso adversário. Quando o vascaíno crente vê um flamenguista se converter, ele diz: aquele não merece. E se escandaliza, porque Deus é amor. Diga: Deus é amor. E tem pão, tem carne, tem vida para botafoguense, para vascaíno, para flamenguista, tem até para palmeirense. Aconteça o que acontecer. Diga assim comigo: justiça, santidade e redenção somente em Cristo. Parece loucura,
mas esse é o jeito de Deus, é a forma dele, isso não vai mudar. Muita gente quer ver milagres, e eles acontecem, mas acontecem aonde? Acontecem na vida daqueles que creem, e os que não creem, eles querem ver, mas não veem, e quando veem, vê na vida do outro, e fica com inveja. Vai entender? Tem para você também, vira para quem está ao seu lado e diz, tem para você também. Esse texto de João é perfeito, porque ele começa, depois que Jesus multiplica os pães, aquele povo quer fazer Jesus rei à força. O texto diz isso, se você ler. E Jesus foge deles, desaparece no meio deles, escapa e vai para a montanha. E os discípulos naquela noite, eles pegam um barco para atravessar o mar da Galileia e voltar para Cafarnaum. Mas Jesus não está com eles. Vocês conhecem essa história. Jesus está lá em cima do monte, de repente vem uma tempestade de vento, e Jesus desce o monte e começa a andar sobre as águas em direção ao barco aonde os discípulos estavam. E os discípulos ficaram apavorados quando viram uma pessoa, um fantasma, tá andando sobre as águas. O que é isso? Sabe, às vezes Deus vem com a solução para você, e você fica escandalizado, você fica com medo, você fica apavorado, mas é a resposta. A resposta é que eu fico de milagre, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus quer fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Matei você na altura aí, né? Então, sabe, é do jeito dele, mas quando ele faz do jeito dele, você não está preparado, não entende, não acredita, se assusta e perde. Perde a visitação. Jesus andava sobre as águas, eles ficaram apavorados, mas tiveram uma decisão sábia. Olha só, o versículo 21 do capítulo 6 de João diz assim: então resolveram recebê-lo. Eu imagino que teve uma reunião, não sei se eles votaram, também não sei quem é que mandava ali, né? Não sei se era Pedro, porque a gente sabe que Pedro, no outro texto do Evangelho Sinóptico, diz assim: se é o Senhor, manda eu ter contigo. Mas aqui João não fala sobre isso, e diz assim: eles resolveram. Imagina a tempestade, está forte, o barco está balançando, está entrando água, e tem um cara que vem de branco andando lá no meio da escuridão, e diz assim: está ruim aí? Sou eu. A gente recebe ele ou não recebe? O que é aquilo lá? Não era uma conversa light, igual a gente tem, rindo. Eles não estão rindo, eles estão com medo, apavorados. Mas eles resolveram receber Jesus. Sabe o que acontece quando Jesus entra no barco? A tempestade? Será possível que você, meu amigo, meu irmão, poderia receber Jesus no seu barco? Ao invés de ficar com medo dele, ao invés de se sentir condenado. O Espírito Santo outro dia, há algum tempo, né? Foi outro dia, mas não tão próximo. Ele me disse assim: a gente tratou aqui na igreja de muitos viciados. Alguns deles se recuperaram, outros voltaram para as drogas e outros morreram, ou na mão dos próprios bandidos, traficantes, ou na mão da polícia. Muitos. Eu disse: Senhor, o que a gente está fazendo de errado? E o Espírito Santo falou para mim: eles não conseguem vencer a culpa. E porque não conseguem vencer a culpa, voltam para o vício. Eles acham que o vício é mais forte, é mais poderoso do que eu. O problema daqueles discípulos não era um vício, era uma tempestade que podia matar todos eles. Mas sabe o que eles fizeram? Nós vamos receber esse fantasma aqui no barco ou não? Quando você decide romper o seu medo, romper a sua incredulidade, romper a sua dúvida e receber Jesus na sua vida, a sua crise vai passar. O texto diz: sua tempestade acalmou. E logo eles chegaram
ao seu destino. Jesus quer te levar ao seu destino. Jesus quer levar você para o lugar onde Ele projetou e aonde Ele planejou. Mas você tem que acreditar nele. Não é na sua força. De que lado da balança você está? Se esforçando e fracassando, ou crendo e recebendo a vitória? O final de tudo é isso. Sabe, os loucos não conseguem ver nada. Nós vimos lá em 1 Coríntios, a palavra de Deus ela é loucura para aqueles que se perdem. Louco não consegue assistir. Aqueles que confiam na carne não conseguem assistir, não conseguem ver, não conseguem perceber, não conseguem entender como pode ser. Mas aqueles que creem, diga eu creio, esses são transformados. O Espírito Santo falou comigo assim, diz para eles, eles conhecem qual é a loucura que faz um homem subir numa árvore, o nome é Zaqueu, Jesus passar embaixo e dizer para ele assim, desce daí Zaqueu, eu quero ir na sua casa. Todo mundo ficou dizendo assim, se Jesus é maluco. E Jesus foi na casa de Zaqueu. E no final ele disse, hoje veio salvação nessa casa. A loucura da palavra. Quantos podiam acreditar? Até os discípulos se escandalizaram. Quando Jesus passou por dentro de Samaria, João 4 diz que ele parou para conversar com uma mulher samaritana que havia tido 5 maridos. Isso é loucura. Eles não conseguem entender. Eles não conseguem entender porque Jesus pega uma mulher que foi pega num crime de morte, adultério naquela época, e ele diz, ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Agora vai, não peques mais, eu te perdoo. Percebe como a não condenação liberta? Quando você se sente livre da condenação, isso não significa dizer que você está livre para pecar. Significa dizer que é o poder de Deus para fazer você não pecar mais. Eu também não te condeno. Quem é o homem que pega um coletor de impostos e leva para ser discípulo dele? Eu estou falando de Mateus, que também é chamado de Levi, odiado por todo mundo. Até os discípulos aceitarem Mateus como um deles, porque Mateus cobrava deles, pegava o dinheiro e entregava para o governo. Que loucura existe em dizer Lázaro, volte à vida. Nem a família de Lázaro acreditava mais. Jesus, quando chega, 2 dias depois, depois de 2 dias vem o quê? O 3º dia. E no 3º dia, o que ele diz para Lázaro? Sai para fora. Nós já estamos no começo do 3º dia. E Jesus vai ressuscitar tudo aquilo que está morto. Que ele vai levar para o céu. Mas não é isso que eu quero falar. É que eu não aguento. Quando Jesus chega e diz assim, teu irmão vai ressuscitar, a religiosa diz para ele, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E Jesus disse assim, eu sou. Jesus diz, eu serei. Ele diz, eu fui. Você entende o mínimo de português para saber que ele estava dizendo o que ele é no presente, a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele, mesmo que esteja morto, viverá. E quem vive e crê nele, nunca morrerá. Você não vai morrer. Mas a religião diz assim, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, eu sei que lá no futuro, eu sei que lá na frente. Não, Deus quer fazer hoje na sua vida. Tanto é que ele ignorou ela e falou assim, vamos lá para o sepulcro, tira a pedra. Mas já tem 4 dias. Às vezes a gente está lutando contra a resposta, a gente quer o milagre, mas a gente luta contra o milagre, porque a gente acha que o milagre tem que ser conforme a gente quer. Às vezes o teu milagre, irmão, que está fundado em dívida, vai ser através da pessoa que você menos gosta, que vai te levantar de lá. Mas você não quer, você quer do seu jeito. Você quer trabalhar de manhã, de tarde, de noite, e ignora quando a Bíblia diz, é inútil levantar de madrugada, comer o pão de dores. Se Deus não te abençoar, você não prospera. E a gente não quer entender, a gente quer do nosso jeito. Eu acho que a maior loucura de todos é Jesus dizer para aquele ladrão homicida na cruz, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso.
A Bíblia é cheia de loucura, irmão. Loucura para quem está se perdendo, mas para nós é o poder de Deus. Sabe, se ele disse para um ladrão, hoje você está comigo, ele pode dizer para mim e para você, hoje mesmo, eu vim te salvar, eu sou a resposta, eu sou a vida, eu sou a palavra, eu sou o verbo, eu te liberto, eu te curo, eu te restauro, eu faço, eu posso fazer, eu, o Senhor que fala contigo.